Glórias ao nome do Senhor Jesus. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. O domínio de tudo e de todos está diante dele. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nem os céus dos céus pode conter a sua glória. E mais esta oração que nós vamos fazer, invocar o nome que está acima de tudo. Todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Tudo que tem nome, tudo que respira, tudo que é vivo, se dobrará embaixo da terra, em cima da terra e em cima dos céus. A terra, o céu e debaixo da terra vai se dobrar esse nome de Jesus. O salmista diz: de onde me virá o socorro? Eu sei que eu estou falando para alguém aí que hoje você fez essa pergunta: de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? E aí o salmista olha para os montes e diz: o meu socorro vem do Senhor, porque Ele fez o céu e a terra. Se Ele teve o poder, com a palavra, criar o céu e a terra, será que Ele pode curar o seu câncer? Será que Ele pode desembolar esse casamento? Será que essa dor, essa insônia, esse medo, essa depressão pode acabar? Porque diante dele, e é esse nome que nós estamos invocando aqui agora, e ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele abriu o mar, ele curou o cego, e ele ainda está vivo. Então que você nesta hora receba o poder do nome de Jesus. Não é uma mágica, não é uma vã repetição, é uma verdade da Bíblia. O que você pedir em meu nome, crendo, você vai receber. E se a minha palavra estiver em você e você estiver em mim, você vai pedir o que você quiser, eu vou te fazer. Por quê? Porque quando a palavra de Deus está em você, você sempre vai fazer um pedido conforme a vontade dele. Ele não é o gênio da lâmpada, mas ele cumpre o que ele prometeu. E hoje nós vamos orar e nós vamos falar do Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo? Aquele Espírito que o Senhor Jesus soprou nos discípulos e eles começaram a expulsar demônios, curar enfermos e libertar o cativo. O Senhor Jesus não fez nada na terra até receber o Espírito Santo. Os discípulos não fizeram nada na terra até receber o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não consegue. Sem o Espírito Santo você não consegue. Repito, sem o Espírito Santo você não consegue. E hoje nós vamos falar algo sobre o Espírito Santo. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: não apague o Espírito Santo. É o que está escrito lá.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apague o Espírito Santo. Então, apesar do Espírito ser Deus, porque Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas enquanto aqui na terra enviado por Jesus, nós temos o poder de apagar o Espírito Santo. Você que aceitou Jesus, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Por quê? Porque sem o Espírito Santo você não consegue viver o mundo, a carne e o diabo. São os três inimigos da igreja: o mundo, a carne e o diabo. Então o Senhor Jesus falou assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. E Ele vai morar dentro de vocês. O Espírito Santo, se você aceitou Jesus, eu não aceitei Jesus ainda, pode aceitar agora. Se você dizer assim: Senhor Jesus, eu quero te aceitar como meu Senhor, pronto, você aceitou. É simples assim. É simples assim. Então, se você não aceitou Jesus, você tem o Espírito morando dentro de você. Você sabia disso? Tem gente que não sabe. Tem gente que está na igreja e ele pensa que ele está lutando sozinho. E aí você não consegue. Você não consegue enfrentar o diabo sozinho. Você não consegue enfrentar o mundo sozinho. Você não consegue enfrentar os desejos da carne sozinho. Porque a carne luta contra o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo entra dentro de você, quando você aceita Jesus, você se torna portador da pessoa mais importante do universo. Quando Jesus estava aqui, Jesus foi a pessoa mais importante da terra. Agora, nessa era no qual estamos, o Jesus nosso é o Espírito Santo. Por isso que sem Ele você não consegue. Minha vida cristã está desanimada, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu estou cansado. É porque você está sem o Espírito Santo. Talvez ele está apagado. Nós podemos apagar o Espírito Santo. Quando você não reconhece o Espírito Santo como uma pessoa, quando você não adora a Deus dentro de um problema, você apaga o Espírito Santo. O pecado não arrependido: eu sou um pecador, eu fiz isso. Peça perdão. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não importa o que o diabo está dizendo, colocando condenação em você. No momento que você se arrepende, você está diante de Deus como se não tivesse pecado. Então eu vou dizer 3 coisas, que eu vou orar por isso. 3 coisas que acontecem quando o Espírito está apagado. Então diz lá, Paulo falou: não apague o Espírito. É como se tem uma tradução, não extingue, vem daquela palavra extintor. E imagina um fogo. O Espírito Santo veio como um fogo e de repente você joga um extintor em cima. O extintor é o quê? É para apagar o fogo. Paulo está falando: não apague o Espírito Santo. Porque se você apagar o Espírito Santo, você vai perder essa batalha. A depressão vai ser maior. O problema vai ser maior. A crise vai te sufocar. E você vai abandonar a fé. Quantos que abandonaram? Porque apagaram o Espírito Santo. Porque na hora que o Espírito Santo está aceso dentro de você, ninguém derruba você. Você pode cair, mas você não fica prostrado. Você chora, sangra,
Mas você não desanima, porque é um poder que está dentro de você. E eu vou dizer 3 coisas que o Espírito Santo faz, e se você não tiver ele, é um sinal de que você apagou o Espírito Santo. A primeira coisa está lá no texto da Bíblia, que ninguém consegue falar Senhor se não for pelo Espírito Santo. Repito, quando o Espírito Santo está apagado, diz na Bíblia, que ninguém diz Senhor se não for pelo Espírito Santo. Agora, essa declaração de Senhor é o reconhecimento de que Jesus é acima de tudo e de todos. Sem o Espírito Santo, você não consegue. Você não consegue acreditar que Jesus está acima da doença, acima do câncer, acima da depressão, acima da angústia, acima da traição, acima do crack, acima da droga, acima do alcoolismo, acima da pornografia, acima do abandono, acima da rejeição. Quando diz lá o texto que ninguém consegue dizer Senhor sem o Espírito Santo. Agora, esse Senhor aí não é uma repetição, é uma crença de que Jesus é maior que o seu problema. Então, se você diz hoje, o meu problema não tem solução, então você não reconhece mais Jesus como Senhor. Nem os céus dos céus pode conter a sua glória. A segunda coisa que o Espírito Santo faz, e se você apagar, você não consegue fazer, não consegue crer, é que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, se você está assim, eu estou sem direção, eu estou como alguém rodeando o deserto, eu estou como uma pessoa sem direção, rodeando, como Israel ficou 40 anos rodando no deserto, sem chegar a lugar nenhum. Aí você vai assim, parece que eu estou remando, mas eu não estou chegando em lugar nenhum, eu não estou vendo o final do caminho na minha estrada. Então você apagou o Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo, diz, aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. O Espírito Santo é um conselheiro, é um guia. Ele é o verdadeiro guia. Mas quando ele está apagado, você fica sem direção. Quando é que a gente está sem direção? É quando a gente se esforça, mas não chega em lugar nenhum. Você imagina um barco no meio de um nevoeiro, sem bússola, sem GPS, sem nada. E às vezes a embarcação ficava dias rodando no mar, sem direção. É por isso que cansa. Você não vê um final desse problema. Eu não vejo o final do problema do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa, das minhas finanças. Então, quando o Espírito Santo está apagado, você fica sem direção. E eu vejo pessoas sem direção. E o Espírito Santo está dizendo, eu vou acender a chama novamente.
Você imagina um povo sem lanterna, sem fogo, no meio da noite. Você lembra que quando Deus começou a guiar o povo dele, diz que ia uma coluna de fogo durante a noite. Aquela coluna de fogo era o Espírito Santo. Ele é o guia. Mas quando você não vê, eu vejo só uma escuridão diante dos meus olhos. Eu não vejo onde vai acabar esse casamento. Eu não vejo onde vai dar essa filha minha. Eu não vejo a solução da minha dívida, da minha crise. Ele diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito Santo. E a última coisa para a gente orar, que quando a chama apaga, então pode acontecer. Paulo está falando assim: não extingue, não apague o Espírito Santo. Não sopre o extintor em cima do Espírito Santo. Então ele pode apagar. Você pode apagar o Espírito Santo. E a terceira coisa, quando o Espírito Santo está apagado na nossa vida, talvez um problema, uma crise, uma circunstância, um vício, uma escolha errada, pode apagar o Espírito Santo. E aí você fica sem direção. E a última coisa está lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para libertar o cativo e abrir os olhos do cego. Quando o Espírito está apagado, você fica preso. Diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus, veio sobre os discípulos, e eles começaram, no poder do Espírito, libertar o cativo, tirar as pessoas da prisão. Você está preso em alguma coisa hoje? Você está preso num passado? As pessoas, quando ficam presas no passado, eu era feliz, era bom. Ou então a gente fica preso no passado dizendo assim: o fulano fez mal para mim, aquela pessoa me magoou, aquela pessoa me abandonou, aquela pessoa me decepcionou, aquela pessoa. Fica sempre lembrando do passado. Então você está preso. Então o Espírito Santo está apagado. Você está preso num vício, num sentimento. Existem pessoas que ficam presas num sentimento. A pessoa faz mal para você, mas você não consegue sair perto daquele namorado, daquela namorada. Existem pessoas que estão presas num sentimento de inferioridade: eu sou o pior da minha casa. Existem pessoas que estão presas num sentimento de incredulidade: eu não vou ser curado, eu vou morrer com essa doença. Existem pessoas que estão presas no comentário dos outros. Aquilo que os outros falam é mais poderoso para você do que Deus disse. Existem pessoas que ficam presas no que as outras pessoas dizem, e elas começam a definir a vida delas, não por aquilo que Deus disse, mas por aquilo que alguém disse para ela. Existem pessoas presas em passado. Existe uma pessoa que não consegue se relacionar novamente num relacionamento saudável, porque ficou preso num relacionamento que não deu certo. Tem gente que fica preso numa culpa. Já passou, já acabou, e agora o diabo fica culpando você. Você é culpado, você destruiu sua família, você abandonou, você fez aquilo, você tomou aquela decisão errada. Então isso é sinal de que o Espírito Santo está apagado. Vamos orar? Vamos clamar a Deus?
Nome de Jesus. 3 sinais de que a chama apagou dentro de você. Primeiro, você não reconhece mais Jesus como Senhor. Às vezes você até canta, mas na hora de enfrentar um problema, o Senhor seu fica pequeno. Você não faz como Davi. Davi reconheceu Deus como Senhor na frente do Golias, e ele disse: em nome do Senhor dos Exércitos, você vai cair por terra. Isso é o poder do Espírito Santo. Agora, quando a chama está apagada, você fica como Saul. Saul, que era o rei, quando viu Golias, falou assim: ninguém pode vencer o gigante. É porque a chama apagou. A chama de Saul já estava apagada, tanto que ele deixou de ser rei. Outra coisa que faz, que é sinal de que a chama está apagada, eu estou te dando o sintoma, porque sem o sintoma você não vai usar remédio. O sintoma é necessário você saber, para você saber que você precisa. Eu preciso do Espírito Santo. Eu estou desviado da casa de Deus. Hoje faça um voto aí: eu estou voltando para Deus hoje. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero acender a chama que apagou dentro de mim. Talvez você já foi até profeta, talvez Deus já até te usou, talvez você já pregou o evangelho, era um diácono, era um líder, e agora você está aí com a chama do Espírito apagada, e Jesus não é mais o seu Senhor. Segunda coisa, você fica sem direção, perdido. E a terceira coisa, você fica preso. Espírito Santo, olha para essa pessoa agora, Espírito Santo. Olha para esse homem, para essa mulher, que por alguma circunstância da vida teve a chama apagada. A chama da oração, da Bíblia, da palavra, da consagração, meu Deus. Liberta esse homem agora, Espírito Santo. Receba a cura. Coloque a mão sobre a tua enfermidade e diga: Espírito Santo, eu recebo a minha cura hoje. Espírito Santo, que a tua chama queime o meu câncer, queime a infecção, queime a dor na perna, queime a dor de cabeça. Que a tua chama queime o meu medo, queime a minha depressão, queime a minha incredulidade, queime a minha fraqueza, Espírito Santo. Eu me prostro diante de você nesta hora e declaro em nome de Jesus: todo mal, todo vício, toda prisão, tudo que não é teu, Senhor, seja repreendido agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que essa pessoa seja curada agora. Receba a cura, hein? Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba. Restaure. Restaure. Seja restaurado, seja livre, seja transformado agora pelo poder do Espírito Santo. Receba cura na sua mente. Todo pensamento negativo, todo pensamento de derrota, de morte, seja quebrado agora em nome de Jesus. Todo pensamento de dúvida seja desfeito pela coragem do Espírito Santo. Aqueles discípulos, depois que receberam o Espírito Santo, eles curaram enfermos, expulsaram demônios e pregaram o evangelho no mundo inteiro. Senhor, toda barreira que está sobre esse homem, toda barreira que está sobre esta mulher, toda muralha que está ao redor dessa família, seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus e pela obra do Espírito Santo. Receba o poder de Deus em nome de Jesus. Você pode dizer assim: eu estou curado em nome de Jesus. Você pode dizer hoje: eu recebi o Espírito Santo. Não se engane. Não deixe o diabo falar com você que para receber o Espírito você precisa cair no chão, você precisa tremer, você precisa babar, você precisa... Não. O Espírito Santo é doce, é meigo, é suave. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo.
Receba, 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 receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus te dê vitória.